Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, mais uma vez, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E para tudo na vida existe um propósito. E coube a Deus me trazer aqui mais uma vez essa noite. Que os irmãos estejam orando pelo pastor, que está em reunião, mas também estejam orando pela minha vida, para que Deus possa falar, através de mim, aquilo que Ele deseja falar a cada um de nós, que Ele possa me usar como instrumento seu, para que o seu recado, aquilo que Ele tem para nós nessa noite, possa ser trazido. Eu agradeço ao pastor Enete mais uma vez a confiança do púlpito, a igreja que sempre ora. E eu quero, antes de entrarmos no texto que a gente vai estar lendo, fazer algumas perguntas para os irmãos. Você já se perguntou por que você foi criado? Você já parou para pensar por que Deus te criou? Por que você está aqui? Aqui que eu falo não na igreja, mas por que você está aqui neste mundo? Você já parou para pensar nisso? Será que isso foi ao acaso? Será que a gente vai acreditar na teoria do Big Bang? Será que nós estamos de fato aqui por um acaso? Ou nós fomos colocados aqui? O meu desejo, a minha oração, irmãos, é que nós possamos sair daqui hoje entendendo um pouquinho mais do porquê de estarmos aqui na terra, aqui neste mundo, aqui também na igreja, aqui nessa nossa cidade de Conceição de Macabu e por onde mais nós andamos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quem não estiver de posse da Bíblia, eu acredito que vai ser projetado. O texto base para a nossa reflexão é em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Eu vou estar lendo, mas os irmãos acompanhem a leitura e vamos tentar extrair aquilo que Deus colocou no nosso coração. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, aplica, ó Pai, as tuas verdades nos nossos corações nessa noite, ó Pai. Queremos sair daqui entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, mas que vai estar trabalhando através do Teu Santo Espírito. Que cada coração aqui, ó Pai, possa entender que existe um motivo e uma razão para ele estar aqui nesse mundo. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é alguns motivos pelos quais Deus nos criou. De acordo com esse texto que acabamos de ler, nós encontramos
no texto alguns motivos pelos quais Deus nos criou. E eu desejo do fundo do meu coração que você entenda, através desses motivos, o porquê de você estar aqui. Ninguém foi criado ao acaso. Disse lá numa frase que Deus não joga dados, Deus não lança sorte. Deus faz tudo de acordo com a tua vontade. E antes da gente falar sobre esses motivos pelos quais Deus nos criou, eu quero contar uma historinha rápida para a gente entender um pouquinho daquilo que a gente às vezes não entende. Conta-se que um arquiteto inglês foi convidado para ser responsável na construção de várias catedrais. E certo dia ele decidiu ir em uma dessas obras que estava sendo levantada, numa dessas catedrais, para olhar e ver o pessoal trabalhando. E chegando lá, ele encontrou 3 pessoas trabalhando e perguntou para as 3 pessoas: o que vocês estão fazendo aqui? A primeira pessoa respondeu assim de uma forma um pouco áspera: eu estou apenas tirando o entulho. Eu estou apenas tirando o entulho. A segunda pessoa respondeu um pouco que meio que reclamando que ele só estava apenas abrindo vala para a formação do alicerce. Mas olhem a resposta da terceira pessoa. Essa é a resposta que nós temos que dar para o nosso Deus. Eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Ou seja, ele entendeu o motivo pelo qual ele estava ali. Ele não era apenas participando, mas ele estava ajudando na construção de algo que para ele e para os outros era grandioso. E nós precisamos entender isso, irmãos, que nós estamos participando na obra de algo que é grandioso, é a obra do nosso Deus. Infelizmente, irmãos, me desculpem ter que falar isso, mas muitos ainda não entenderam o porquê estão na casa de Deus ou porquê pertencem a uma igreja. Muitos não entenderam ainda o motivo de estarem nesse mundo. E não só em termos cristãos, nós podemos falar, mas se a gente for olhar para algumas famílias, a gente vê que os maridos e as esposas ainda não entenderam o motivo deles estarem juntos. Nós vamos ver que pais e mães ainda não entenderam o sentido ou o motivo deles terem filhos. E se a gente for falar, a gente vai ver vários outros exemplos em que as pessoas não entenderam ainda o porquê estão naquela situação ou naquele local, seja onde for. A gente precisa ter entendimento de que existe um motivo para cada um de nós, aonde nós estamos, na situação em que nós estamos. Irmãos, a gente precisa entender também que não é pelo fato de repente, você não estar aqui pregando, que não existe um motivo, um propósito de Deus na sua vida. Não é pelo fato de repente, você não ser um evangelista, que não existe um motivo ou um propósito de Deus para a sua vida. Não é porque você, às vezes, não faz parte de um departamento ou de um ministério, que Deus não tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um, independente da condição ou da onde a gente está. Seja na condição de pastor, seja na condição de servo, de obreiro, de diáconos, seja qual for a sua posição hoje dentro do reino, tem um propósito de Deus para a sua vida. Mas aí a gente precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida.
Então, a gente precisa entender que existem motivos, razões pelas quais Deus nos escolheu e nos colocou neste mundo. E eu quero compartilhar com os irmãos, então, esses 5 motivos que Deus colocou no meu coração, que me leva a entender um pouco por que Deus me criou, por que Deus me colocou aqui. E o primeiro motivo, irmãos, fomos criados para sermos adoradores. Vamos repetir, irmãos. Fomos criados para sermos. Você acredita nisso? De repente, talvez não seja a ordem, mas eu entendo que a primeira vontade de Deus é de o adorarmos. O primeiro objetivo de Deus ter trazido o homem, ou ter criado o homem, é para adorá-lo. E Efésios 4 fala um pouco sobre isso. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Eu entendo isso como parte da adoração. E é um privilégio, irmãos, quando a gente pode adorar a Deus. É um privilégio ser escolhido por Deus para adorá-lo. Existe, e eu já falei aqui, mas repito, uma diferença entre louvar e adorar. A gente louva a Deus pelo que Deus faz, mas a gente adora pelo que Deus é. E Deus é aquele que te criou. Então você precisa adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus, porque Ele foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos escolheu antes para estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, para juntamente louvarmos e adorarmos. E por que existe diferença entre louvor e adoração? De repente alguém ainda não saiba, mas quando a gente louva porque Deus fez algo. E pode acontecer, isso não é uma regra geral, mas pode acontecer de que eu deixe de louvar a Deus quando Ele não fizer. Mas a adoração não, a adoração é independente do que Deus faz, ela está acima de tudo. A gente adora por quem Deus é. O segundo motivo pelo qual Deus nos criou é porque fomos criados para fazer parte da sua família. Deus já tinha a sua família lá no céu. Tanto é que o texto bíblico lá em Gênesis fala, façamos o homem. Então já existia uma família lá no céu. Mas Deus decidiu também nos criar com esse sentido, de sermos a sua família. A sua família aqui na terra, com o propósito de habitar com Ele nos céus. Na verdade, a ideia inicial era de que vivêssemos em plena comunhão com Ele. Mas o pecado quebrou essa ligação e por isso tivemos que passar por todo um processo para que a gente possa estar no caminho de volta aos céus. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você tem uma família, mas essa família que eu estou falando é uma família espiritual. E essa família que você tem é a igreja. Vai além da nossa ideia terrena ou mundana de família. Deus criou você para fazer parte dessa família.
Mas para que você possa fazer parte dessa família, você precisa entender que primeiro você precisa passar por Jesus. Existe uma família que vai habitar a eternidade e que eu espero que cada um de nós queira fazer parte dessa família. Mas precisamos entender que existe primeiro Jesus Cristo, a quem nós devemos reconhecer como Senhor e Salvador para que a gente possa também fazer parte desta família. E a ideia de família, irmãos, que Deus coloca, é para a gente entender que não tem como a gente viver sozinho. Imagine se a gente vivesse todo mundo sozinho. Ainda tem uns que estão sós, né? Mas se Deus quiser vai encontrar alguém. Mas imagine, irmãos, a pessoa que vive sozinha, né? Sem uma pessoa para conversar, sem uma pessoa para compartilhar os problemas, as dificuldades. Então Deus pensou em tudo. Então Deus criou a família. E Ele quer que a gente seja inserido ou esteja inserido nesta família, que é a família do próprio Deus. Houve um tempo que a gente frequentou uma outra igreja e eu aprendi uma vez uma ilustração que eu quero compartilhar com os irmãos para que os irmãos entendam o quanto é importante fazer parte de uma família e principalmente a família espiritual, que é a família de Deus, a igreja reunida. Por favor, irmãos, entendam, não é para ninguém fazer isto, é só um exemplo, uma ilustração. Mas imagine que você chegue na sua casa e você retira o seu dedinho. Paulinho, lembra dessa história, Paulinho? A gente aprendeu muito sobre isso. Então, imagine você retirar o seu dedinho e deixar em casa. E você continua vivendo a sua vida. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque não vai ter volta. Se tirar, não vai ter como colocar de volta. Não sei se vai conseguir. Consegue, Alessandra? Não consegue, né? Então, irmãos, é só para a gente entender que esse dedinho, o que vai acontecer com ele? Com o tempo, ele vai perder a sua vida e vai apodrecer. Isso quer mostrar para a gente que não existe vida fora do corpo. Se Deus te deu uma família para você habitar, queira você habitar nessa família. E existe um propósito para a família existir. É para que a gente esteja inserido nessa família e vivamos como família. E família para se ajudar, para se acolher, para compartilhar os momentos de dificuldade, mas principalmente para a gente experimentar um pouco daquilo que a gente vai experimentar lá no céu. Então, irmãos, existem pessoas que acham que podem viver sem o convívio com a igreja. Isso é um erro, é um engano. Isso é uma cilada que o inimigo coloca na mente da pessoa para que ela possa acreditar que ela é autossuficiente. Não existe isso no reino de Deus. Nós dependemos um dos outros e principalmente de Deus. O terceiro motivo pelo qual Deus nos criou. Fomos criados para nos tornarmos parecidos com seu Filho, Cristo Jesus. Hoje, Jesus já não é mais o Filho único de Deus, porque nós fomos adotados como filhos. Jesus continua sendo o primogênito, mas ele não é agora mais o único filho, porque nós também, por adoção, somos filhos de Deus. E olha o que diz Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seria o primogênito entre muitos irmãos. Nós
somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. O pecado, Deus tinha um plano e o pecado, de certa forma, rompeu com esse plano de Deus, mas Deus nunca abandonou o seu plano. E por isso Ele mandou Jesus a morrer na cruz para nós, para que entendêssemos isso e, entendendo, a gente pudesse voltar ao plano inicial de Deus, que é ter comunhão conosco. Ele quer que sejamos também filhos dele, habitando com ele, assim como Jesus está hoje. Deus quer que você chegue à eternidade e habite com ele lá no céu. Fomos criados para adorar, fomos criados para fazer parte da família de Deus e fomos também criados para sermos parecidos com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Eu fico imaginando, Deus quando teve que mandar Jesus. Porque se não fosse através de Jesus, a gente não teria o porquê de estarmos aqui. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não teria razão se a gente não tivesse tido a bondade de Deus em mandar Jesus. E nesse ato de Deus em mandar Jesus, a gente entende que Deus não poupou nem Jesus das dificuldades desse mundo, mas mandou Jesus para ser o nosso exemplo. Além de nosso Senhor e Salvador, Jesus veio com a missão de ser o nosso exemplo. E nós entendemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas e que nós precisamos também ser exemplos para que outras pessoas cheguem a Jesus. É importante que a gente entenda isso, que nós fomos criados com esse propósito também, de sermos parecidos com Deus através de Jesus, ou parecidos com Jesus, para que outras pessoas possam chegar até Deus. O quarto motivo, irmãos, pelo qual Deus nos criou: estamos sendo moldados para servir em nome de Jesus. Estamos sendo moldados. E se tem um local onde nós podemos ser bem moldados, é a casa de Deus. A igreja, é a família que Deus nos deu. O pastor, ainda há pouco falou das crianças. Essas crianças estão sendo moldadas para serem depois adolescentes, adultos, atuantes na obra do Senhor. Então, Deus nos criou também com esse intuito de que fôssemos moldados para servir. E a gente precisa entender isso, irmãos. A gente foi escolhido também para servir. A gente foi chamado para servir. O próprio Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Como eu falei, Jesus é o nosso maior exemplo e a gente precisa aprender com Jesus e seguir os seus exemplos. Efésios 2 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Todo cristão foi criado para servir e é capacitado para algum ministério. De repente, a gente não entende qual é o nosso ministério e precisa de ajuda para entender. E existem pessoas como pastores, pessoas líderes que podem te ajudar a entender qual é o seu ministério. Mas se você ainda não entendeu, peça a Deus que te oriente, que te mostre. Porque cada um de nós tem um ministério. Às vezes, seu ministério não é, como eu falei, de estar no púlpito pregando. Até porque a gente prega muito mais com as nossas atitudes, com aquilo que a gente vive aonde a gente está. As palavras, elas podem ser apenas palavras,
mas as atitudes não. Elas revelam quem nós realmente somos. Então, a gente tem, quando a gente é chamado por Jesus Cristo para a conversão, a gente recebe de Deus dons e talentos que serão usados para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos dons. E a Bíblia fala, né, lá dos dons, dos talentos, e cada um, irmãos, tem pelo menos um dom. Cada um, pelo menos, tem um dom. De repente você não sabe qual é o seu dom, mas precisa descobrir, porque esse dom é para ser usado em prol do reino de Deus. Existe um objetivo para Deus ter te criado e ter te capacitado com dons para o serviço do Rei. Deus tem planos para nós nessa terra e na eternidade. E esse tempo que a gente passa aqui, irmãos, é para a gente viver um pouco das experiências que a gente ainda não sabe como serão na eternidade. Mas Deus está nos dando tempo de experimentar algumas coisas que a gente vive, né, nesse mundo que para uns é tão rápido, né, para outros demora um pouquinho mais. A gente não sabe, né, o nosso tempo. A gente viu isso nessa semana. Então a gente tem que estar pronto, preparado, mas acima de tudo, cumprindo o nosso propósito. Eu quero, quando fechar os meus olhos, não hoje, né, porque eu vou fechar para dormir, mas eu quero levantar amanhã, né? Mas eu quero muito, irmãos, ter cumprido aquilo que Deus propôs para a minha vida. Eu quero chegar diante de Deus e quando Ele perguntar, o que você fez com os dons, com os talentos que eu te dei? Eu quero poder dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu usei. Eu não quero ser cobrado por não ter feito o que eu deveria ter feito. Eu já tenho muito pecado para pagar, né? Então, eu quero diminuir algumas coisas. E eu quero estar a serviço de Deus. Eu entendo perfeitamente que o meu dom é o serviço. O meu dom é o serviço, eu não tenho dúvidas disso. E eu tenho prazer em servir. E existem vários outros dons, várias outras formas de que você pode ser usado por Deus para ajudar. Principalmente com o reino de Deus. Porque você foi criado para isso também. E por último, irmãos, fomos criados com uma missão na obra de Deus. Existe uma missão para nós. João 17, versículo 18, Jesus fala assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Né? Jesus falou uma vez, né? Vão e façam discípulos. Né? Assim como Deus o enviou, Ele também nos envia. Então, existe uma missão que nós precisamos cumprir neste mundo. Nós não estamos aqui só por estar. Nós estamos aqui para adorá-lo, para fazer parte da sua família, para servi-lo, para usar os nossos dons, mas também para cumprir uma missão. E qual é a sua missão? Às vezes a sua missão é falar de Jesus. E você não precisa de um púlpito para falar de Jesus. Nós não precisamos do púlpito. Nós louvamos a Deus porque temos o púlpito. Né? Os pastores, as igrejas têm o púlpito que falam, né? Até agora, por enquanto, a gente fala livremente, abertamente, mas a gente não precisa do púlpito para falar de Jesus, até porque se eu fosse só falar de Jesus no momento ou quando eu estiver com o púlpito, eu não tenho como levar o púlpito para casa ou para onde eu for.
Então eu tenho que falar onde eu estiver, da maneira que Deus me der a oportunidade, eu preciso falar. Todos nós, irmãos, temos uma missão, todos nós temos um ministério a cumprir. Mas nós precisamos entender qual é o nosso ministério, qual é a nossa missão, qual é o propósito de Deus ter nos criado. Além desses, de adorá-lo, de servi-lo, de fazer parte de sua família, de cumprir a missão, qual é a razão pela qual Deus te criou? João 6, 38, 39, Jesus mais uma vez fala: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Além desses motivos citados, temos essa missão, falar de Jesus, que é talvez a nossa principal missão em relação ao ser humano. Falar de Jesus para ele ou para ela. E para falar de Jesus, irmãos, a gente não precisa ter muitos estudos para isso. Basta você lembrar daquilo que ele fez na sua vida, falar o seu testemunho, que você vai estar falando de Jesus, e muito provavelmente pessoas vão entender o que Jesus quer fazer nas nossas vidas e na vida dessas pessoas que nos ouvem. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, mas que saiamos daqui entendendo que existem motivos pelos quais fomos criados. E não deixe a sua vida passar sem motivo, sem entendimento de que Deus te chamou para algo. E eu não sei qual é a área que Deus quer que você atue, mas coloque-se à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Permita que Deus use a sua vida da forma que Ele planeja ou planejou para você. E que Deus possa completar a boa obra nas nossas vidas. Que o propósito dele possa ser cumprido na minha e na sua vida. E que a cada dia, irmãos, possamos estar cada vez mais cumprindo as nossas missões ou a nossa missão. O pastor vai estar orando, agradecendo a Deus. Eu te pedi que você se coloque de pé, em reverência a Deus. E que nesse momento que você vai estar orando juntamente com o pastor, que você peça a Deus que te dê entendimento de qual é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Por que você está aqui? Existe um motivo, existe uma razão, existe um propósito estabelecido por Deus. Se você ainda não teve a revelação, que Ele possa te revelar, que você não fique sem saber aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus nos abençoe e que Deus lhes dê e nos dê uma boa semana e que seja uma semana produtiva para cada um de nós, mas acima de tudo, que possamos adorar a Deus, servi-lo e cumprir a nossa missão para esta semana também.